Capítulo 738, Sangue da Fênix Ancestral. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Tempo de 45 respirações. Quando Lan Yansang ouviu o número 45, ele sentiu seu coração parar de bater por um momento. Que sorte aterrorizante! Um tempo de 45 respirações já estavam desafiando os céus. Como poderia a cidade da Fênix Chama Sagrada ter sido tão sortuda e recebido uma pessoa tão talentosa desta vez? Nos reinos inferiores, havia 3 locais de julgamento de fundação de nível rei do clã da Fênix Ancestral: Cidade da Fênix Fushi, Cidade Secular da Fênix e Cidade da Fênix Chama Sagrada. Já era muito raro que um talento como Huovenlong aparecesse. Mas para durar durante o tempo de 45 respirações antes da avaliação de 100 dias, isso era ainda mais raro. Depois do tempo de 30 respirações, os meteoros que caíam do céu aumentariam enormemente em termos de força. Quando Lin Ming chegou no tempo de 33 respirações, ele pereceu porque havia encontrado um meteoro gigante de quase 1 milha de diâmetro. Se o diâmetro de um meteoro aumentasse de meia milha para 1 milha, o peso seria quase 8 vezes maior do que o original. Assim, a força de impacto explosiva também aumentaria em quase 8 vezes. Assim, após o tempo de 30 respirações, a dificuldade aumentaria a uma taxa exponencial. Quanto a quanto tempo Lin Ming poderia durar nessa situação, Lan Yansang não tinha segurança em seu coração. Que tal isso, Não é ruim, certo? Depois que esse jovem que pode durar pelo tempo de 45 respirações chegar no reino mar divino e subir ao reino dos deuses, ele se juntará sob o meu comando como um soldado. Um leve sorriso pairou nos lábios do guerreiro de armadura vermelha enquanto esperava Lan Yansang ficar desanimado. O tempo de 45 respirações não vale nem um peido. No Yaming pode facilmente conseguir isso. Desde que ele já tinha começado a se gabar, Lan Yansang naturalmente tinha que se sentar e continuar até o fim. Esse velho companheiro prefere morrer a perder o rosto. O guerreiro de armadura vermelha secretamente pensou consigo mesmo. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso. O tempo de quantas respirações você acha que no Yaming pode durar então? Pelo menos. Quando Lan Yansang falou até aqui, ele fez alguns movimentos de agarrar com as mãos, o tempo de pelo menos 50 respirações. Lan Yansang não se atreveu a exagerar demais. Em sua opinião, tempo de 50 respirações ainda era muito possível. Desde que você disse isso, então, se for menos você deve pegar o seu vinho de fruta vermelha de 30.000 anos para que os irmãos possam beber uma taça juntos. O guerreiro de armadura vermelha disse enquanto lambia os lábios. Ele era, afinal de contas, um amante de vinhos, e o vinho de fruta vermelha de 30.000 anos de Lan Yansang havia sido preparado e mantido em uma adega por mais de 30.000 anos. Pode-se dizer que é um vinho de primeira qualidade. Pura? Você quer me roubar enquanto minha casa está pegando fogo? Eu guardei aquele vinho por mais de 1000 anos sem beber nada dele. Lan Yansang gritou. Os dois tinham um bom relacionamento, então eles brincavam um com o outro. Nesse momento, uma voz suave e delicada soou: General Sun, que tal eu apostar com você? Se eu ganhar, então você recompensará no Yaming com a linhagem da Fênix Ancestral de acordo com os regulamentos. Que tal isso? O guerreiro de armadura vermelha olhou para cima e viu a fada Feng vestida de vermelho parada não muito longe, um sorriso agradável em seu rosto enquanto olhava em sua direção. O guerreiro de armadura vermelha rapidamente se levantou e segurou seus punhos em saudação, desde que a fada Feng falou: então se no Yaming realmente mostrar resultados notáveis,
de acordo com as regras do clã eu posso de fato solicitar uma recompensa de linhagem da Fênix Ancestral. Então, você tem minha imensa gratidão. Fada Feng sorriu levemente. Nos últimos anos, o clã da Fênix Ancestral do Reino dos Deuses tornou-se cada vez mais rigoroso em relação ao controle e distribuição de seus recursos de linhagem da Fênix Ancestral. Sem a solicitação do guerreiro de armadura vermelha, era realmente difícil obter algum. De qualquer forma, Lin Ming era um jovem herói de elite da sua cidade secular da Fênix. No futuro, se Lin Ming tivesse a menor chance de se tornar um ancião do clã da Fênix Ancestral, então esse era um assunto que merecia ser comemorado pela cidade secular da Fênix. General Sun, já que é esse o caso, eu começarei o julgamento de fundação. Fada Feng se levantou, levando o guerreiro de armadura vermelha para o salão do espelho de transformação divino. No Yaming, a avaliação de 100 dias do reino dos deuses já começou. Dentro de sua dimensão, Lin Ming ouviu uma transmissão de som de verdadeira essência ecoar em seus ouvidos. Lin Ming tinha se fechado em isolamento por mais de 50 dias, meditando sobre as leis, discos de matriz e pergaminhos de jade. Ele já tinha passado o limite de tempo com os itens que a fada Feng havia emprestado a ele, mas ela não parecia ter qualquer intenção de pegá-los de volta. Em vez disso ela deixou Lin Ming meditar sobre eles até hoje, quando a avaliação de 100 dias do reino dos deuses havia começado. Lin Ming despertou de seu estado iluminado. Quando seus olhos se abriram, eles pareciam brilhar com uma leve luz das leis. Há quanto tempo estou em meditação? Você já mergulhou na intenção marcial etérea por 55 dias. No total, passaram-se 100 dias desde que você veio para a cidade secular da Fênix. Dentro de Lin Ming, a alma de Mogua lentamente respondeu a ele. 55 dias, entendi. Lin Ming se levantou. Pode-se dizer que a avaliação de 100 dias foi feita na marca dos 100 dias, mas a verdade é que isso poderia ser feito antes do tempo. Alguns artistas marciais no julgamento de fundação do nível rei se esforçariam para passar pela avaliação de 100 dias depois de apenas de 70 a 80 dias, terminando isso e completando esse estágio do julgamento de fundação de nível rei. Quanto mais cedo a avaliação era, mais difícil se tornava. Concluir o julgamento de fundação aos 70 dias era muito mais deslumbrante do que fazer isso aos 100 dias. Depois, na avaliação de 200 dias, a dificuldade voltaria a cair. Quanto à avaliação de 300 dias, ela nem valia a pena ser mencionada. Quando Lin Ming chegou ao salão do espelho de transformação divino, o velho Junho, Fada Feng, Lan Yansang, e até Huo Wenlong, Huo Yu e os outros já se reuniram lá. Lin Ming notou que havia um artista marcial de armadura vermelha em frente ao espelho de transformação divino, sorrindo para ele. Sem dúvida, essa pessoa era o mensageiro do reino dos deuses. Depois que Lin Ming chegou, mais e mais pessoas começaram a chegar. Todos esses eram os discípulos mais destacados da cidade secular da Fênix. Quanto aos outros que ainda não tinham conseguido romper o primeiro mundo, eles nem sequer tinham as qualificações para fazer essa avaliação de 100 dias. Todos escutem, eu devo primeiro fazer as apresentações. Quando todos finalmente chegaram, o velho Junho se levantou. Este é Lan Yansang, o senhor da cidade secular da Fênix. Esta é a Fada Feng, a emissária supervisora da cidade secular da Fênix. E este é o General Sun, um mensageiro do reino dos deuses, bem como quem conduzirá esta avaliação de 100 dias. O velho Junho apresentou a todos um de cada vez. Lin Ming já tinha visto o Lan Yansang e a Fada Feng, então ele não ficou muito surpreso, mas os outros discípulos ficaram aturdidos.
Quer fosse o senhor da cidade secular da Fênix ou a emissária supervisora, ambos eram personagens extremamente de alto nível. Para ver esses personagens lendários, isso naturalmente deu origem a uma sensação de excitação em seus corações. O guerreiro de armadura vermelha conhecido como General Sun sorriu fracamente e disse: todos aqui são os jovens heróis mais destacados do julgamento de fundação deste ano. Meu processo de avaliação é extremamente rigoroso. Para ser honesto com todos vocês, suas chances de passar nessa avaliação estão próximas de zero. Mas a verdade é que isso não é importante. Esta avaliação é principalmente para decidir a sua atual situação no julgamento de fundação, e minha pontuação também será adicionada aos seus resultados finais. No futuro, se você decidir servir no meu clã da Fênix Ancestral, essa pontuação se tornará uma referência de sua força. Enquanto o guerreiro de armadura vermelha falava, os vários artistas marciais do reino dos deuses ficaram nervosos. Se essa pontuação era incluída no resultado final, isso significa que ela também seria notada por seus vários clãs familiares. Isso afetaria grandemente seu desenvolvimento futuro, para melhor ou para pior. Primeiro de tudo, todos vocês devem passar por um teste no espelho de transformação divino. Somente aqueles que podem resistir pelo tempo de 15 respirações no segundo mundo têm as qualificações para continuar com a avaliação. Enquanto o guerreiro de armadura vermelha dizia essas palavras, os corações de Huopi e dos outros artistas marciais instantaneamente caíam em seus estômagos. Eles também sabiam o que estava acontecendo aqui. Além de Huovenlong e Nuyaming, todos os outros só tinham sido chamados para aumentar os números e se envergonhar. Alguém só tinha as qualificações para começar a avaliação se eles pudessem pelo menos durar durante o tempo 15 respirações no segundo mundo. Huopi rompeu o primeiro mundo 10 dias atrás. Já seria um milagre se ele pudesse durar pelo tempo de 3 a 4 respirações no segundo mundo. Os outros discípulos do reino dos deuses com resultados semelhantes a Huopi também tinham expressões amargas. Afinal, essa avaliação simplesmente não tinha nada a ver com eles no momento. O teste se inicia. Quando o velho Junho anunciou isso, ele então avançou e chamou os nomes de Huopi e 2 outros discípulos do reino dos deuses. Os 3 só tinham sido chamados para aumentar os números. Um desses 3 tinha acabado de romper o primeiro mundo ontem mesmo. Essas 3 pessoas deram um passo à frente para realizar o teste. No entanto, nenhum milagre ocorreu. Nenhum deles conseguiu durar pelo tempo de mais de 5 respirações e todos foram eliminados. O velho Junho não ficou surpreso com nenhum desses resultados. Embora ele soubesse perfeitamente que todos eles fracassariam, essa também era uma chance muito boa de julgamento para eles. Este teste ampliaria seus horizontes, evitando que quaisquer pérolas de arrependimento surgissem no futuro. Agora, então, Nuyaming, Huovenlong, Huoyu, aparecem. Dentro de toda a cidade secular da Fênix, havia apenas 6 artistas marciais que haviam quebrado o primeiro mundo do espelho de transformação divino. 2 testes do julgamento de fundação, isso era o suficiente para 3 desafiantes do teste de cada vez. Se era Huovenlong ou Huoyu, ambos estavam tensos e apreensivos. Essa avaliação afetaria seu status futuro e seu caminho em seu clã. Lin Ming era o mais calmo. Ele não se importava muito com o resultado. Depois de entrar em isolamento, ele ganhou muitas compreensões e queria confirmá-las no espelho de transformação divino. Assim, quando Lin Ming chegou na frente do espelho de transformação divino, uma transmissão de som de verdadeira essência soou de repente no ouvido de Lin Ming. Jovem rapaz, eu sou Lan Yansang.
Eu sei que a última vez que você esteve no espelho de transformação divino, você estava testando seus movimentos para que seu resultado não fosse tão alto quanto poderia ter sido. Agora, esse velho vai ser franco com você. Você é atualmente a estrela principal na minha cidade secular da Fênix. Quero pedir que você mostre, de forma sincera e completa, toda a sua força e use as suas habilidades para ter o melhor efeito, durando o tempo que puder lá dentro. Eu quero que esse companheiro do reino dos deuses veja o quão feroz é a minha cidade secular da Fênix. Se você não puder durar pelo tempo de 50 respirações, então este velho irá criar problemas com você. Lin Ming queria confirmar algumas verdades sobre seus movimentos, mas depois de ouvir a transmissão de som de verdadeira essência do Lan Yansang, ele ficou surpreso. Ele nem teve tempo de responder antes que o Lan Yansang continuasse a dizer: não importa se você não testar seus movimentos aqui, haverá tempo nas futuras avaliações para você experimentar. Além disso, Fada Feng já pediu algum sangue da Fênix ancestral para você. Se você pode obter ou não, tudo isso dependerá de suas próprias habilidades. O que? Sangue da Fênix ancestral. Lin Ming ficou chocado. Este sangue da Fênix ancestral será transplantado nesse Júnior. Claro. Em quem mais você acha que seria? Certo, mas isso é só se você tiver um bom desempenho. Ouvindo a confirmação de Lan Yansang, Lin Ming olhou para a Fada Feng e viu que ela estava lhe dando um sorriso encorajador. A mente de Lin Ming imediatamente se encheu de um brilhante espírito de luta. Embora ele tivesse o apoio da semente do deus herege, sua linhagem estava constantemente se tornando um ponto fraco cada vez maior. Se ele pudesse obter mais sangue da Fênix ancestral, então sua habilidade de perceber as leis do fogo seria astronomicamente maior. Parecia que nesse teste ele teria que expor sua verdadeira e maior força. Quanto a confirmar as verdades das leis que ele compreendeu, todas poderiam ser colocadas em segundo plano. Comecem o teste. Enquanto o guerreiro de armadura vermelha falava, Lin Ming, Rouvelong e Hou colocaram suas mãos na superfície do espelho de transformação divino. Primeiro mundo, quebre. Lin Ming estava em transe pelo tempo de apenas 3 respirações antes que a superfície lisa do espelho de transformação divino rachasse por baixo de sua palma como uma teia de aranha crescente. O primeiro mundo já havia sido facilmente quebrado por ele. Os olhos do General Sun brilharam, ele usou força absoluta para romper o primeiro mundo e, além disso, precisou do tempo de apenas de 3 respirações. Esse garoto é bem interessante. Apenas espere e veja. Lan Yansang disse com um sorriso satisfeito. Se esse garoto durar pelo tempo de menos de 50 respirações, eu vou tirar meu vinho de frutas vermelhas. Mas se ele passar, então não pense em manter para si sua própria coleção de vinhos.